Olá a todos mais uma vez, bom dia, saudações. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Desde já eu agradeço a você que tem se inscrito no nosso canal, que tem assistido os vídeos. Que Deus possa em Cristo Jesus edificar a sua vida. Dessa vez nós vamos compartilhar um texto que está em Lucas, capítulo 15, versículo 18 e 20, que diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Meus queridos, nós vamos fazer uma rápida reflexão aqui hoje da palavra de Deus. Esse texto é muito conhecido, seja você crente, seja você de qualquer denominação, eu creio que conhece sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma parábola muito conhecida. Então, meus irmãos, nós vamos entender aqui qual é o sentido desta parábola, o que Cristo quis ilustrar para nós através desta parábola. Sabemos que parábola é uma ilustração da verdade, é lições. De parábola nós podemos tirar lições, exemplos para a nossa vida. E Jesus, no capítulo 15 de Lucas, Jesus fala sobre a ovelha perdida, é uma parábola. Depois ele fala sobre a dracma perdida. E no final do capítulo 15 ele vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Então, meus queridos, você que nos assiste ou vai assistir, o capítulo 15 de Mateus, de Lucas, Jesus destina as parábolas. Então ali ele conta a primeira parábola sobre a ovelha perdida. Quando Jesus estava contando essas parábolas, ele estava em uma casa perto de um lugar onde tinha capacidade de gente ficar por dentro e por fora. Jesus recebeu os publicanos, pecadores, estavam dentro, perto de Jesus. E os fariseus, os escribas, ficaram de fora, não quis entrar. Então Jesus vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. E Jesus vai contar que uma ovelha perdeu no deserto. E logo após, Jesus emenda a parábola da dracma perdida. Jesus vai falar que a mulher perdeu uma dracma dentro de casa. E Jesus vai fechar essas parábolas com a parábola do filho pródigo, que tinha tanto um filho que se perdeu fora de casa e outro que estava perdido dentro de casa. Outra oportunidade eu vou falar sobre o filho mais velho, mas aqui hoje eu quero atentar para o filho pródigo, o que saiu de casa, o mais moço, o mais novo. Então Jesus está ali conversando com os publicanos, pecadores, junto com os fariseus e saduceus, e Jesus vai falar sobre essa parábola para que eles, ao ouvir, entendessem o que Jesus queria dizer. E hoje nós vamos falar sobre 4 fases ou 4 estágios que o filho pródigo passou na sua vida. Então Jesus vai falar que tinha um pai, tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E o mais novo pediu ao pai a sua herança. Já estava enjoado de ficar ali juntamente com o pai e com o irmão. E ele pediu ao pai: Pai, reparte comigo a minha herança. No Oriente Médio, nós sabemos que era proibido isso, pedir ao pai a herança. Porque se uma vez que o filho pede ao pai a herança, logo entende-se que o filho estava desejando a morte do pai. Então, no Oriente Médio era mais rígido os costumes, as leis, os preceitos, os estatutos. Então, ao pedir a sua herança, o pai ficou um pouco decepcionado com o filho. E o pai, ele reparte a herança do filho.
E o filho sai da presença, sai da casa do pai com o seu dinheiro e vai esbanjar, vai gastar, vai procurar orgias para gastar o seu dinheiro. Ele voltou, ele foi para o mundo, experimentar os desejos do mundo. E o seu pai o dá o dinheiro e o irmão mais velho fica com o pai. E ao sair de casa, o filho pródigo, a palavra pródigo significa gastador ou esbanjador. Ele sai, vai gastar, vai esbanjar, vai farrear. Saiu dentro da casa do seu pai, onde ele tinha cobertura, onde ele tinha segurança, onde ele tinha tudo, onde ele tinha abundâncias. E ele pega o dinheiro e sai para gastar com meretriz em dissolução, ao ponto dele gastar e gastar tudo, se arrepender e voltar para a casa do pai. Mas antes que ele volte para a casa do pai, nós precisamos entender que ele passou por 4 fases, 4 estágios. Vamos lá, a primeira fase que ele passou. Primeira fase, ele era feliz e não sabia. Ou seja, o filho pródigo, gastador, mais novo, estava dentro da casa do pai, era feliz, tinha tudo, não precisava de nada, mas não sabia, estava insatisfeito, não estava contente. Tinha tudo, mas parecia que não tinha nada. Ele quis sair, voluntariamente ele pediu ao pai a sua herança. Então, ele tinha tudo na casa do pai e mesmo assim estava insatisfeito e vai procurar no mundo ser satisfeito. Então, meus irmãos, eu quero aqui aplicar a nós. Tem tantas pessoas que estão na casa do pai, estão na igreja, estão bem, mas ao mesmo tempo não sabe que está bem. Dentro da igreja está seguro, está cheio da presença de Deus, a presença de Deus é manifestada, o poder de Deus cai, mas são pessoas que às vezes estão insatisfeitas, são pessoas que não estão alegres, estão tristes dentro de onde tem tudo, estão na casa do pão, mas está com fome, está necessitado. Então esse filho pródigo passou com isso. É o mesmo caso se nós formos atentar Lúcifer, que é denominado a Satanás, quando ele estava no céu, ele tinha tudo, Deus era o seu criador, ele tinha tudo, tudo brilhante, tudo harmonizante, tudo bonito, mas estava insatisfeito, estava lá, não quis, para ele não estava bom. E para ele não estava bom, então o orgulho nasceu em seu coração e ele foi, a queda dele se deu, a ruína. E outro caso, outro exemplo disso é Adão, estava no jardim do Éden, tinha tudo, tinha abundâncias, tinha deleites, tinha prazeres, tinha tudo de bom, mas estava insatisfeito, junto com a sua mulher, queria algo a mais. Aquilo lá parece que não era suficiente. Então é onde que quase todos nós conhecemos, é a queda de Adão. E por isso se tornou uma tragédia. Outro exemplo também, meus irmãos, é Judas Iscariotes. Estava andando com o sumo pastor, estava na igreja melhor do mundo, composta por Jesus e os discípulos, estava ali vendo os milagres, estava ali na presença de Deus, mas também estava insatisfeito. Então hoje, se nós formos aplicar, tem tantas pessoas que estão imitando Judas, imitando Satanás, imitando Adão, porque está na presença de Deus, mas estão insatisfeitos, não é contente, são infelizes lá dentro da casa de Deus. Então, o filho pródigo era feliz, mas não sabia. Não sabia do que as consequências da sua escolha o esperava. E por ele escolher sair da presença do pai, as consequências bateu na sua porta e entraram. Então, meus irmãos, o filho pródigo, revoltou, ele rebeliou pedindo a herança de seu pai. Porque no Oriente Médio, como eu disse, né, só repartia a herança quando o pai morria. Então ele desejou que o pai dele morresse. Então, meus irmãos, nós vivemos dias assim. E a palavra de Deus vai continuar dizendo, se você depois pode continuar lendo, que ele ao receber essa herança do seu pai,
ele foi para longe, para distante do Pai, para não ficar perto do Pai. Ele vai para um lugar longe, distante. Por que que ele foi? Porque não queria ser disciplinado, exortado, repreendido pelo Pai. É assim que os desviados fazem. Essa é uma mensagem aos desviados. Talvez você saia da igreja, evita de passar perto da igreja, não quer ter comunhão com o irmão que estava junto com você. Talvez você vai para longe, vai distante, não quer ser mais repreendido, não quer ver os outros falando que você está errado, que você está no caminho mal, que você conheceu o caminho do bem, mas se desviou para o caminho mal. Então ele vai para longe, vai para distante do seu pai, do seu irmão, de tudo que ele tinha. Nós vivemos dias assim, pessoas saem da igreja e vai para longe, se afasta do povo de Deus, para não ser repreendido, exortado. Mas a Bíblia diz que o pai, ele corrige aquele que ele ama. Então ele era feliz e não sabia. Segunda fase que o filho pródigo passou. Infeliz sem saber. Dentro da casa do pai ele era infeliz sem saber. Olha os versos 13 e 14 de Lucas capítulo 15. Confira comigo, por favor. Diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha o verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, meus irmãos, ele era infeliz sem saber. Primeiro eu disse que ele era feliz e não sabia. Agora eu disse que ele era infeliz sem saber. Ele vivia em dissolução. Ele foi para um país longínquo, distante do pai, para não ser repreendido. E lá, esse país começou a ter uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Ele começou a sentir fome e ele foi para longe. A Bíblia diz aqui que ele dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. O que é dissolução? A palavra dissolutamente vem da palavra dissolução. É o que? Vergonha, depravado, orgias, devassidão e etc. Ele foi levado à ruína, ele foi levado para baixo, à vergonha, ao desprezo. Ele foi levado ao vitupério. Por quê? Porque ele afastou, abandonou a casa do Pai. Nós vemos hoje muitas pessoas que antes estavam na presença do Pai, hoje afastaram da presença da casa do Pai, da casa de Deus, da igreja, e agora estão numa vergonha, estão num opróbrio, estão vivendo dissolutamente em devassidão, em orgias, em mundanismo, em pornografias, porque se afastou da casa do Pai. Talvez você que me assiste, isso pode ser que aconteceu com você, pode ser que você está no lamaçal de pecado e não tem forças para se levantar. Então, essa palavra é direcionada aos desviados, essa palavra é direcionada aos filhos pródigos que se afastaram da casa do Pai. Então ele estava também agora passando fome. Passar fome, ele passou fome. E se você saiu da casa do Pai, você também está passando fome. O pão, a palavra de Deus é um alimento espiritual. Se você está distante da casa de Deus, logo você não está sendo alimentado espiritualmente. Você está passando fome. Você está passando necessidade. Talvez o diabo promete o que não tem. Ele é mentiroso. O mundo às vezes está te oferecendo uma paz, um alimento falso, mentiroso, transitório, passageiro, vaidoso, temporal. É mentira do diabo. Ele não tem nada. Em João capítulo 8, versículo 44, fala que o diabo peca desde o princípio e ele é o pai da mentira. Se, portanto, você vive na prática do pecado, da mentira, você tem por pai o diabo. Então, o mundo não tem pão. A igreja tem pão. A igreja há pão.
pão espiritualmente para alimentar a sua alma, para alimentar você. Então, os versos 15 e 16, acompanha comigo, por favor, diz assim: Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só, de estar na casa do pai, agora ele vai cuidar de porcos. Porcos para os judeus lá no Oriente Médio era imundo, era um animal imundo, desprezado. Agora ele estava querendo cuidar de porcos, o que era mal, o que feria a sua consciência. Então o porco é um animal imundo e ele foi tão levado ao ridículo que ele agora deseja apacentar porcos e se alimentar da comida dos porcos, alfarrobas, as bolotas que os porcos comiam. Então, o que estava ferindo a sua consciência. Então nós vemos o estágio do filho pródigo, de todos aqueles que afastam da presença do Senhor, são levados à ruína. As consequências vêm. Talvez você vive aí um momento de luxúria, de prazer, parece que está feliz, mas depois o vazio vem, ele te ataca, ele te espera, ele está logo à frente te esperando. Se você que está na casa do Pai e que não se desviou, não tente passar por isso, pelo que o filho pródigo, como ilustra Jesus nesta parábola, ensinou. Não retroceda, não volte atrás, não retroceda, não desvaneça, não largue a sua fé. Há um alvo para frente. Anime, seja motivado, entusiasmado pelo poder da palavra de Deus. Insiste, persiste, continua, vá adiante, bata a continência para o capitão da salvação. Há uma bandeira do evangelho para ser fincada e nós precisamos chegar ao alvo, que é Jesus Cristo. Não retroceda. Portanto, se você retrocedeu, se você está passando por esses estágios, olha para a cruz, olha para aquele madeiro que Cristo derramou o seu sangue. Então vamos continuar aqui a terceira fase que o filho pródigo passou. Infeliz sabendo. Olha, agora ele é infeliz sabendo, conscientemente. Primeira fase foi, ele era feliz e não sabia, estava na casa do pai e não desfrutou da abundância da casa do pai. Segunda fase, infeliz sem saber. Terceiro, infeliz sabendo agora, consciente, infeliz consciente. Nos chiqueiros, cuidando de porcos, ele estava consciente, agora ele estava no chiqueiro. Com certeza, ao cuidar de porcos, a sua consciência o estava machucando. E ele, com certeza, lembrando da casa do pai. Então, lá no chiqueiro, cuidando de porcos, ele foi levado ao ridículo. Porque o pecado mata. O pecado castiga. O pecado é demais. A Bíblia diz, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz que o cão, aquele que tem entendimento, está ali no contexto imediato, está querendo se referir aos falsos profetas, aos falsos líderes, aquele que tem conhecimento da verdade, mas não pratica, negligencia, aquele que tem conhecimento da verdade, mas não vive na verdade. Aí ele diz lá em 2 Pedro 2,22 que é como o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Então o que estava acontecendo com esse filho pródigo era isso. Ele tinha um entendimento, ele sabia que na casa do pai estava bom, mas ele não praticava, ele não andava na verdade. Então se tornou esse provérbio. Lá em Provérbios também vai dizer isso, que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Então, infeliz sabendo, conscientemente. Talvez você está assim, na lama. Talvez você tinha um entendimento, você era capacitado por Deus, mas deixou
a abundância, deixou ali e agora está nessa fase. Quarta fase, quarto estágio que o filho pródigo passou, quarta e última. Feliz sabendo de volta à casa do pai. Agora o filho pródigo estava feliz sabendo, consciente, de volta à casa do pai. Se não, perceba comigo no versículo 17 ao 19. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha só, meus irmãos, agora ele está feliz sabendo que está de volta à casa do pai. Então, do versículo 17 ao 19, a qual nós acabamos de ler, ele toma uma decisão. Talvez está faltando na sua vida tomar uma decisão, uma atitude de abandonar o que você está vivendo e voltar para a casa do pai, como o filho pródigo voltou. Ele volta em si, ele estava fora de si. O pecado tira a pessoa do si. O pecado cega, o pecado abandona, o pecado leva à vergonha, o pecado tira a sua sensatez. Então, ele estava fora de si. Quem vive fora de si, vive no pecado. Quem está fora de si está pecando na prática do pecado. Então, quem está na prostituição, quem está na devassidão, quem está na prostituição, na idolatria, no adultério, na mentira, na fornicação, nos desejos pecaminosos, está fora de si. Está fora de si porque o pecado mata, o pecado cega, o pecado surda. O pecado te faz insensível, te faz duro. Cuidado, meus irmãos, às vezes está passando isso com você. Então, é preciso voltar para a casa do Pai. Por que é preciso voltar para a casa do Pai? Porque na casa do Pai há salvação, há libertação, há livramento. Na casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem água para você beber e nunca mais ter sede. Na casa do Pai está cheio de abundâncias, de benefícios, de privilégios para a sua vida. Não se limita a esse mundinho, a essa periferia, essa mesmice, essa rotina fraca que está acostumado com tudo, como se tudo estivesse bem. Não, você só vai achar preenchimento, completude para a sua vida só na casa do Pai, só em Cristo Jesus. Então é preciso voltar. Tudo está no Pai. Ele estava caído. Quem está no pecado, no mundo, no sistema mundano, na prática mundana, está caído e precisa se levantar. Então o filho se levanta e toma uma decisão, mais ação. Então, muita gente decide, mas não age. Fala que vai e não vai. Fala que faz e não faz. Você não é o que promete, você é o que faz. Então, a atitude é a palavra para você que está nesse estágio, que você que está nesse caminho. Note comigo que o filho pródigo falou assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de chamar de teu filho. Note que o versículo posterior vai dizer que, e tendo dito isso, foi. Ele só não pensou, só não disse, mas ele tomou uma atitude, ele falou e foi. Talvez está faltando isso para você, para nós. Ter decisão e ter atitude, ter ação. Decisão mais ação. Não só decidir. Eu vou fazer isso, mas não faz. Não, eu vou fazer isso e fez. Então, o Pai te espera de braços abertos. O Pai, ele tem compaixão de você, ele perdoa você.
O Pai está de braços abertos, Ele tem compaixão de você e Ele está correndo atrás de você, seja qual for a sua situação, o seu pecado. A graça de Cristo é maior que o seu pecado. O Pai te aguarda decidir e agir. Há perdão na cruz. Portanto, meu querido, se você se sentiu tocado por essa palavra de Deus, aí agora mesmo, nesse momento, você pode voltar para os braços do Pai. Ele tem sandálias para os seus pés, Ele tem anéis para os seus dedos, Ele tem vestes brancas para a sua sujeira, para a sua roupa suja. Creia no Pai, porque no Pai há abundância, copiosas bênçãos para a tua alma. Não fique prostrado nesse mundanismo, nessas coisas que não te oferecem nada. Cristo tem riquezas insondáveis, tem riquezas para você, para a sua alma, preenchimento. O que o mundo não pode te dar, Cristo te dá. O que o mundo mente, Cristo te dá a verdade, porque Ele é a verdade. Então, nesse momento, basta você abaixar a sua cabeça, orar a Deus, pedir a Deus forças, orar, decidir e agir. E não deixar passar essas oportunidades, porque o amanhã não nos pertence. A Bíblia diz que se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, se este é o seu caso, se arrependa do que você está passando, se arrependa das suas escolhas erradas, se arrependa dos seus pecados, se arrependa da mentira, da prostituição, da fornicação, do adultério, seja lá qual for o pecado que você anda cometendo, se arrependa e olhe para a cruz, olha para Cristo te dando a mão, porque Cristo está estendendo a tua mão santa, a tua mão benevolente a você. Portanto, também, você que não está nesses estágios, mas que está na presença de Deus, firmes, eu quero me dirigir a você também e dizer, fique firme, não retroceda, não se afaste da presença de Deus, da presença da casa do Pai. Não saia, continue firme, professando Cristo como seu Salvador, andando em santidade, correndo do pecado, se desviando do mal, porque Jesus está às portas, Ele está prestes a vir. Então, que Deus abençoe a sua vida, seja edificado pela palavra de Deus, que Deus em Cristo Jesus abençoe você, a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus, um abraço e muito obrigado.